Olá pessoal, sou o Raniel Farias. Hoje é dia 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Eu não poderia deixar de não gravar, de fazer uma fala. Primeiro eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, estou utilizando óculos pretos, usando um headset preto, uma camiseta preta e também tenho barba. Então hoje é um dia muito importante para nós, pessoas com deficiência, porque nada sobre nós sem nós. E esse lema surgiu nos movimentos das pessoas com deficiência, lá nas revoluções nos Estados Unidos, no México, numa época que não está muito distante da nossa, lá pela década de 80, 70, onde as pessoas com deficiência não podiam nem frequentar um restaurante, não podiam trabalhar, não tinham direito nenhum. Então se começou a se fazer revoluções em busca desses direitos, as pessoas com deficiência, e surgiu o tema Nada sobre nós sem nós. E infelizmente, né, num passado não muito distante, ainda a gente sofreu com um estigma muito grande, principalmente religioso, porque a deficiência era vista como uma obra do pecado, né? Como uma consequência do pecado. Então, muitas famílias tinham vergonha de pessoas com deficiência, pessoas que tinham algum tipo de deficiência, então elas escondiam, elas ocultavam, deixavam num quarto, deixavam elas escondidas da sociedade e não permitiam que elas evoluíssem. Então, muito dos problemas que a gente tem está um pouco relacionado a isso, porque as pessoas com deficiência por muito tempo foram isoladas, literalmente, né? Foram trancadas da sociedade e não podiam participar como outras pessoas, como outros indivíduos. Então, a gente conquistou muitas coisas desde a década de 70, 80 para cá, mas a gente tem muito que melhorar ainda. Por exemplo, hoje em dia, falando na questão digital, nós temos aqui no Brasil apenas 1% dos sites são acessíveis, de 22 milhões. Se for por numa escala global, a gente só tem 3% dos sites acessíveis, e isso falando da acessibilidade digital. Na questão de arquitetura, de cidades, né, o urbanismo, por exemplo, a gente tem muitos problemas. Eu, por exemplo, mesmo diversas vezes já bati em poste, já bati em árvores, então tem muitos problemas de acessibilidade que a gente precisa conquistar. E a reflexão que eu quero deixar para esse dia, para esse 13 de dezembro, é a gente começar a praticar uma coisa chamada de acessibilidade humana, empatia cognitiva, que são dois conceitos que tem bastante estudo sobre isso, pesquisas inclusive, e que promovem de fato a inclusão, porque tem uma grande diferença da inserção para a inclusão. O que acontece muito hoje em dia é a questão da inserção, porque eu mesmo muitas das vezes fui inserido na escola, né, mas não tinha material adaptado, né, nas aulas de matemática não tinha, nas questões que envolviam gráficos, não tinha material tátil para eu conseguir visualizar, né? Nas aulas de geografia não tinha mapa adaptado. Então, isso é ser inserido. Eu estou inserido ali no local, mas não está sendo feita a inclusão, né? Porque a inclusão efetiva é aquela quando o indivíduo consegue participar
de todas as ações, tem acesso sem perder absolutamente nada. Pode ter acessos de outras maneiras, sim, mas tem acesso, né? Então, a acessibilidade humana é justamente um conjunto de ações, de atitudes de uma pessoa que promove essa inclusão. Então, ela ser receptiva, ela ter mente aberta, perguntar, não ter receio, não ter medo de errar, de chegar e perguntar para a pessoa com deficiência o que é melhor para ela. E entre essas ações está a empatia cognitiva. Que a empatia cognitiva é uma autorreflexão que a gente faz de nós mesmos em relação a outra pessoa, e a partir disso a gente pode construir produtos, desenvolver ações a fim de promover, né, essa inclusão. Porque, por exemplo, eu como desenvolvedor de software, se algum dia eu for criar uma interface, né, um programa que tem um alerta de som, eu vou pensar que tem pessoas que não escutam, tem um grau de surdez, talvez não vão conseguir ouvir aquele som, e por isso eu vou precisar colocar uma alternativa em texto. Então vai ter alternativa em texto e alternativa em som. Então esse exercício que eu estou fazendo, né, é o exercício da empatia cognitiva, porque eu estou pensando da forma que o outro vai ter acesso àquele conteúdo, e a partir disso eu estou conseguindo ver métodos para resolver, né, um possível inacessibilidade que pode ter meu programa. Isso a gente pode transformar não só em qualidade de software, né, mas em produtos em gerais. Então, se a pessoa pensa desde o início, desde a concepção do produto, desde o pontapé inicial, as chances daquele produto final ser acessível são muito maiores do que não ter, né, essa consciência. Por isso é tão importante ter QA de acessibilidade, né, ter QA focado em acessibilidade, e principalmente sendo pessoas com deficiência, porque estão inseridas nesse contexto, são pessoas capacitadas para ter justamente esse olhar, né, de praticar essa empatia cognitiva e poder ajudar ali no desenvolvimento. Mas não foca só em questão de software, a gente pode levar esse conceito na área urbana, quando for construir, por exemplo, uma loja, for fazer uma calçada, for construir, por exemplo, reformar, né, o centro da cidade. Então, esse exercício a gente pode aplicar para diversas áreas, para diversos setores, situações que vão promover a inclusão efetiva das pessoas com deficiência. Então, a mensagem que eu queria passar nesse 13 de dezembro, que é um momento para a gente comemorar tudo que a gente já conquistou, mas sobretudo para a gente buscar, para a gente lutar, e a gente buscar estar inserido nesses lugares e pedir, né? E a gente tem que solicitar ter essa acessibilidade humana, ter essa empatia cognitiva das pessoas, porque não basta só eu estar inserido numa universidade, estar no ensino superior, se eu não tenho acesso aos conteúdos. Então não basta só eu ocupar, eu estar ali no espaço e não estar efetivamente cumprindo com o meu papel, com o meu cargo, com o que eu estou ali, né, proposto a fazer. Então é um trabalho em conjunto, tanto da pessoa com deficiência, como em relação a outras pessoas que estão ao redor, né? É um papel de todo mundo, na verdade. Então, nesse 13 de dezembro,
eu deixo a mensagem para a gente começar a praticar a acessibilidade humana, praticar a empatia cognitiva e a gente continuar sempre na luta, porque realmente, né, a questão de acessibilidade digital, questão de acessibilidade urbana é uma questão que precisa melhorar e muito, né? É uma luta que não é fácil, mas a gente precisa se fazer presente, a gente precisa estar inserido nesses lugares, porque nada sem nós, nada sobre nós sem nós. Então a gente não vai conseguir transformar esses espaços se a gente não tiver voz, se a gente não falar, se a gente não conseguir estar inseridos, né, estar incluídos nesses setores. Então a minha mensagem para hoje é nada sobre nós sem nós, e também essa reflexão da gente começar a praticar, né, a empatia cognitiva, praticar a acessibilidade humana. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Tchau.